Olá, tudo bem? Estamos agora pelo primeiro podcast do Dr. Wanderley de Pádua, cirurgião plástico. E o principal intuito é tirar algumas dúvidas de como funciona a equipe do doutor. E para isso nós temos a honra de receber aqui a Isa e a Nádia. Sejam muito bem-vindas. Doutor Wanderley, gostaria de se apresentar um pouco mais? Bom, vamos nós apresentar o que? A equipe? Essa equipe aqui que tem aqui é meu braço direito, né? A Nádia está comigo há pouco tempo, vai fazer 23 anos agora em junho. E a Isa a gente está junto desde 1995. Então aqui tem história, é só você cutucar. Dura mais que muito casamento hoje em dia, hein? Com certeza, esse é um casamento longo, nossa. Não tem nenhuma previsão de acabar, não. Coisa boa, né? Eu não dou divórcio, né? Mostra que o clima é gostoso de trabalhar. Exatamente. Isso é tão difícil de achar hoje em dia também, né? Mas lá na nossa segunda casa, né? A clínica tem épocas do ano que eu passo mais tempo no consultório, no centro cirúrgico com elas, do que com a minha família. Nossa. Então hoje nós já somos uma família mesmo. Minhas filhas adoram ela, participaram de tudo, entendeu? De batizado. Muitas pessoas acabam falando que não é bom misturar a parte do trabalho com a vida pessoal. Como é que vocês lidam com isso? Ixi. É meio difícil, né? Isso daí, assim, tem sempre todo muito profissionalismo, mas com o tempo que a gente passa e tudo com a intimidade que foi se criando, tornamos uma família, não tem como ser de outra forma. A Nádia não é minha secretária, a Isa não é minha instrumentadora, são minhas amigas, conselheiras, confidentes e tudo, são muitos anos de coisa. Ela conhece todo mundo da minha família, a Isa também. Teve ontem lá no meu consultório com a filha, com a neta. Com a minha netinha. Né? A Nádia também sempre conhece, então é uma família, não tem como não. E eu fiquei sabendo agora, inclusive, que a Isa, ela te ajudou bem desde o começo na parte quando o senhor ainda é residente. Ela me conhece de 95 no Hospital do Sobradinho, quando era residente de cirurgia geral. Ela é instrumentadora lá, me ensinou que não podia pôr a mão na mesa da instrumentadora, ensinou a disciplina ali, os sinais, os códigos, as coisas que a gente tem para pedir material e tudo. E a gente se dava muito bem. Eu falei, você ainda vai trabalhar comigo quando eu fizer plástica. Ela falou, vou sim, dito e feito. Olha. Primeiro dia que eu cheguei, já liguei, já... Foi amor à primeira vista. Foi. E ela era muito brava, doutor? Nada, eu nunca vi a Isa brava. É. Nunca vi a Isa brava. Esse sorriso seu realmente é bem Nunca vi. encantador, né? Encantador. Nunca vi. Eu sou brava, eu sou tranquila. Nem a Nádia, nunca vi a Nádia brava. A gente já pode ter visto, elas já me viram bravo, triste, já me viram tudo, mas a Nádia eu nunca vi ela brava, nem a Isa. A Nádia é Isa. maravilhosa. Nádia, e como é que é o doutor no dia a dia? Vamos gravar isso? Pode fazer um vídeo. Pode. É que ele se corta? Então, ele, como ele falou, ele não é um chefe. Ele é um amigo, ele é um pai, mas um pouquinho eu choro. Olha! Vamos dar um close nisso, então. Choro, não posso cair um cisco aqui nos meus olhos. Ele é uma base de tudo na minha vida, principalmente com os meus filhos. Estamos nessa caminhada já há 23 anos, como ele falou, e é verdade. A Nádia era uma criança, Eu qual é a era. idade dela? Eu continuo, né, meu chefe? Jovem, era criança. Era criança. Também, continuo. Então, assim, sem palavras para expressar o que ele é pra mim e pra clínica. Faz eu chorar, né? Quem chora sou eu. Eu tenho fama de manteiga na família. Ah, é? Todas elas já me viram chorar. Nossa, sério? Família, gente, não responde nada. Eu fico surtada quando vejo ele, assim, às vezes, alguns momentos, algumas provações, né? Mas eu sempre vou lá, um pouquinho de sabedoria, lanço uma palavrazinha profética na vida dele, e rapidinho ele já anima, e assim vai indo, vamos caminhando. Mas ele é um excelente chefe. E eu sou uma boa funcionária, lógico, né? Não é todo esse tempo todo, né? Quando eu fui fazer entrevista para a secretária, né, lá na clínica, quando eu abri, aí vieram várias, uns vieram secretárias, tudo, e a Nádia nunca teve experiência nenhuma em consultório. Ela trabalhava num café, Grande café. lá no Liberty. Trabalhava em café. Eu falei, então é ela mesma que eu quero. Não tem nenhum daqueles vícios nem nada, então quer dizer, a gente conseguiu trabalhar em sintonia. Nesses 23 anos, a Nádia nunca
destratou, nem teve problema com nenhuma paciente minha. Todas adoram ela. Ela ganha mais presente que eu. Isso é verdade. E o mais interessante foi quando eu cheguei na clínica, a dona Ana, a mãe dele, estava lá, né? E o doutor também, e aí ele falou assim, o que você sabe fazer? Aí eu olhei assim, meu Deus, e agora? Falei, olha, mal servia um cafezinho, vi ali. E assim, ele falou assim, vamos fazer um teste. Falei, Ana, doutor, um teste? Aí ele, eu falei assim, não, teste não, eu tô ali no cafezinho, eu queria uma coisa mais certo, né? Aí ele falou assim, tá, um emprego assim, trabalho assim. É sério? Eu não lembro desse detalhe, eu lembro Foi, que eu trabalhei. Aí ele me chamou e na outra semana a dona Ana foi comigo, comprar os uniformes e tudo. E assim, curso, alguma coisa, pegar no telefone, e não era nem computador ainda, né? Telefone. Era fax, computador, central. Você fez depois o computador veio depois, você fez o curso, né? Isso, de computação, o Dr. Wander fez fazer o curso, né? Pagou o curso, tudo que eu aprendi foi ele que... Você estava com quantos anos lá, Nádia? Você acha que era 18? Quase 18, 17 anos, né? Nossa, então foi realmente legal. no começo da sua carreira, assim, de trabalho mesmo, né? E aí depois a dona Carol chegou, mas eu já existia. Casal primeiro. Das 3. Maravilha. Mas isso daí é ótimo, são várias histórias aí. E eu ia te perguntar, vocês têm algum ritual específico que vocês fazem antes da cirurgia? A cirurgia ainda dá aquele friozinho na barriga? Como funciona? Sempre dá um friozinho na barriga, né? Mas eu sempre, quando entro no negócio, a gente nunca entra pra perder. Você sempre tem pensamento positivo, eu sempre digo pro Dr. Wander, né, Dr. Wander? Calma, vai dar tudo certo. Todos esses dias mais complicados que tem alguma outra coisa. Vamos ficar tranquilo que vai dar tudo certo. O ritual é tranquilidade, você ter... olhar se o material está todo em dia, se está tudo certinho, se não está faltando nada, porque o que desequilibra realmente o cirurgião é o material. Ele precisar na hora e não ter. Um bom carpinteiro sem um bom material não consegue fazer nada direito, né? Mesma coisa lá, por mais que a habilidade conte, é óbvio e tudo, mas o material a gente tem um certo carinho, né, também, são materiais caros e tudo, e é como é que eu vou falar, é um privilégio ter alguém que tome conta também. Eu tenho canetas, eu tenho tesouras que tem 20 anos e parece que eu comprei ontem. Nossa. Então faz coisa dela inclusive a Isa é referência lá, quando a gente precisa de alguma coisa no próprio hospital, né? No Hospital da Plástica, onde eu opero lá na clínica, e precisa de algum auxílio, alguma coisa, a Isa geralmente sempre pode ser consultada. E sempre com o maior prazer. Nossa. A gente tem uma sintonia já. Muito bem. Você pergunta se existe algum ritual entre nós, muitas vezes é nada, é só olhar. Olha, ela já sabe os tempos da cirurgia, né? Então eu só estico a mão, ela me dá o que eu preciso. É verdade. Como a Nádia me liga e fala, Nádia, você que manda na agenda, que fala, é a Nádia resolve marcar, a Nádia resolve prótese. Muitas coisas lá eu não sei fazer mais nada. No início eu até aprendi para poder ensinar. Hoje, mas não tudo é uma rotina, né? Só uma rotina, e é uma rotina agradável. O que a gente consegue fazer um ambiente de trabalho agradável é sempre bom. O poder do hábito, né? E o que vocês construíram tem alguns meses, não tem anos, né? São décadas. Não, mas é verdade, décadas. E o mais interessante é que a gente tem uma comunhão entre os três, né? Eu sempre ligo para ela, sempre passo sempre pro doutor, isso é muito importante, né? E assim, quando termina a cirurgia também, ele sempre me comunica para avisar para os familiares dos pacientes, aí eu vou lá, porque ele dá todo suporte. Então isso é bem importante. A Nádia, eles auxiliam de tudo, do início ao fim, desde auxiliar a marcar os exames, precisa de cinta, sutiã, se precisar de alguma coisa, de um outro acompanhamento que seja em casa, a gente tem. A Isa dá todo o suporte dentro do centro cirúrgico, pós-operatório, se for necessário, me auxilia na clínica. Então, isso eu sou muito, como é que eu falo? Eu sou muito grato, sou muito abençoado nisso daí. Que a gente fala nisso de que eu sou uma pessoa, digamos assim, rica nesse sentido, né? Eu não tenho que me preocupar com essa parte, então isso me deixa muito mais tranquilo para as outras coisas. Isso é importante porque o Dr. Wander também tem muito paciente de fora, né? Esse aqui do Brasil. E o nosso suporte também é muito bom. Para esse suporte para paciente de fora, né, Dr. Wander?
Quando elas respondem em inglês, agora graças ao Google ela consegue responder em inglês. Google Tradutor, ela consegue responder em inglês também, aliás, qualquer língua. Que maravilha! É verdade. A gente já vinha paciente de fora antes, agora com o nosso dinheiro, né, deu uma pulverizada no último ano passado, esse ano, vem muita gente de fora, Europa, Austrália, Estados Unidos. Acho que não para mim, para todos, né, médicos no Brasil. Cirurgia plástica do Brasil é uma cirurgia muito valorizada fora, né? E é um dos países que mais faz cirurgia plástica, né? É o primeiro, né? É o primeiro. Passou os Estados Unidos, é o primeiro em número de cirurgias, passou os Estados Unidos. Impressionante. Pessoal, vocês acham que faz diferença ter essa sintonia de vocês do que pessoas, por exemplo, que se conheceram há poucos meses vão entrar na cirurgia ou ter esse convívio? Você acha que realmente faz a diferença? 100%, né? A minha sintonia com a Isa é muito maior. Quando às vezes eu tenho que operar com alguma outra pessoa que não tem a Isa como instrumentadora, eu fico... Lógico, a cirurgia flui, mas não flui com a velocidade e com a harmonia. É que eu falo, desde 1995, são quase 30 anos, então existe uma facilidade muito grande para isso. Mesmo quando tem alguma coisa, palpite, eu coloco, essa prótese aqui pode ser uma maior, talvez, uma menor. É opinião, né? Que eu falo, é uma equipe, a gente trabalha em equipe. A Nádia mesmo, na hora que eu vou pedir, toda paciente que eu examino, e que na hora do exame fotografar, a Nádia está sempre presente, eu nunca examino só. E sempre às vezes eu troco ideia com ela, eu falo isso aqui, o que você acha de tamanho? Ela mesmo sugere tamanho de prótese, ela já sabe até os tamanhos na hora de pedir e tudo. Então, não, mas é o que eu falo, é um trabalho em equipe também, né? Mas é um trabalho em equipe, né? Não adianta ninguém falar hoje que é a última Coca-Cola do deserto. Isso não existe, gente. Hoje todo mundo tem acesso a tudo, tem preparo para tudo. O que eu acho que faz a diferença mesmo que a gente tem, que é a nossa equipe, é uma família ali, que eu falo mesmo. O paciente a gente gosta de agregar, né? O paciente, a grande maioria, torna-se amigos. Tem pacientes agora, uma que eu fui ali, que eu operei há 9 anos, tem a filha dela. Poxa, tem pacientes de 20 e poucos anos que tem no consultório. Tem um que marcou agora, desde que eu entrei, estou com 23 anos de clínica. Tem pacientes de 23 anos que continuam retornando. Isso mostra a qualidade, né? Mostra a confiança. E quando o doutor fala, diga assim, Nádia, essa paciente lá, dá um tempo lá, quem era ela mesmo? Eu falo, doutor, essa. Eu conheço os passos do doutor e dos pacientes já. Essa é a paciente fulano, o doutor tá chegando. Conhece mesmo. Teve algum caso, assim, marcante na história de vocês? De alguma paciente que vocês, entre várias, né, que realmente teve uma mudança de vida da água pro vinho? Mas isso não é tamanho de cirurgia muitas vezes, isso é da própria paciente. Como é que eu falo? A gente não tem como ponderar a mudança que qualquer procedimento faça, desde o menor ao maior. Por exemplo, eu operei uma paciente, um defeito simples que tinha no nariz, uma coisa de uma giba óssea pequena, é uma cirurgia mais simples do nariz, digamos, não tem que fazer muita estrutura. Ela de uma pessoa tímida, acanhada, transformou numa pessoa extrovertida, mais falante, tudo tem. E não tem como você ponderar. Por exemplo, se entrar alguém, vamos supor que entre alguém com obesidade no consultório, você vai chegar e falar, veio operar abdômen? Não, veio operar o nariz. Pega, vira e vai embora. Não tem como você questionar e nem como indicar, né? A cirurgia plástica acho que é algo pessoal. Você vai mexer naquilo que lhe incomoda, não que incomoda os outros. Então a coisa é, doutor, o que eu preciso fazer? Para mim, nada. Eu tenho pavor de indicar a cirurgia. Isso já vem... acho que é de formação, né, que a gente tem de escola. A gente vai mexer naquilo que é necessário. Eu dou palpite, por exemplo, o paciente quer fazer uma lipo de flancos e tem um culote. Eu falei, olha, se você fizer uma lipo de flanco e deixar o culote, você só vai olhar para o seu culote. Aí tem que fazer o conjunto, né? O conjunto tem que ficar em harmonia. E o mais interessante foi um dia a paciente falou assim, então vai morrer pobre. Eu não tô falando que eu costumo brincar bem assim, não, mas esse sim é meu grande povo, mas eu não posso falar pra você o que você tem que fazer que você não tem. Eu durmo. Eu quero fazer um bando de coisa. Tinha uma que já tinha ponte, essa a Nádia vai lembrar, já tinha ponte de safena e tudo, eu já tinha operado a mama dela. Foi tudo bem, obrigado. Ela voltou, queria operar o abdômen e fazer uma lipo. Uma cirurgia grande, uma lipo grande. Eu falei, mas eu não posso fazer isso em você. Você tem risco, você pode morrer. Doutor, mas se eu morrer, eu morro feliz. Eu falei, mas vai ser ótimo. Alguém vai perguntar, já morreu alguém que só morreu, mas precisava ver o tanto que ela estava feliz. Olha, ela ria e tal, mas logicamente não operei. Aí depois voltou e agradeceu.
conhecer o Dr. Wander. Vou conhecer o lugar. Isso. Tem muita gente que vai procurando a cura numa mesa de cirurgia, né? Muitas vezes você tem que conversar, e o doutor tá aí para conversar. Isso ele faz muito bem. Ele só não é um cirurgião plástico, mas é psicólogo. Até porque eu acho que a parte da cirurgia plástica é quase que um último fator. Você tem que realmente começar a entender, ter essa empatia que é muito importante. Pelo que eu vejo, as pessoas estão cada vez mais num padrãozinho de beleza. Parece que entra numa forma e fica. E até mesmo de consulta, né? Tem gente que não quer consultar com esse negócio de estudo online, que eu falo que quer fazer pergunta pelo WhatsApp, quanto que é tal cirurgia. É aí que eu falo, não tem como, tem que ter essa integração que a gente fala. Tem que analisar, tem que ver a necessidade, tem que ver o propósito mesmo que a pessoa busca nisso. Se não houver, não tem o porquê de fazer, né? Isso. Então, por isso que eu acho que tem que valorizar a consulta e a consulta presencial também. Por mais que, né, as pessoas de fora a gente fecha, acerta alguma coisa, faz, mas eu falo, a parte final que eu vou lhe dizer, como vai ser mesmo o acabamento, bater o martelo no tamanho da prótese, o que vai ser feito, é só ao vivo. Não tem como isso. E claro que a sintonia da secretária é o paciente melhor lá dentro do Dr. né? Da sala. Mas isso quando ela começou, a gente ensinei, falei, olha, o paciente já se perde ou se ganha na recepção. Isso é importante, hein? E é raro de achar uma secretária que seja tão calorosa, atenciosa. É muito difícil. Tá em falta mesmo. É verdade. Não, mas eu tenho material escasso aqui. Somos cientes. Nossa. Vocês têm ideia da quantidade de cirurgia plástica que vocês já participaram? Não sei não. Muitas, graças a Deus. Eu te perdi de vista, né? Como é que eu costumo dizer assim, como é que tá operando? Eu falei, mais do que eu mereço, menos do que eu gostaria. Já pegou o nome, foi, né? Com certeza. Se você contar o nome, já viu, tá bom. Bacana é tentar também relembrar, assim, tanto de história que vocês mudaram, porque muitas vezes as pessoas acabam banalizando uma vontade da pessoa de mudar o nariz ou de colocar a mama e não fazem ideia da mudança que aquilo vai ter na pessoa. Uma pinta mesmo que seja. A minha própria esposa, eu peguei uma pinta dela só aqui, antes da gente namorar. Fez uma diferença tremenda. O sonho da minha esposa era colocar a mama. E ela vivia, juro por Deus, infeliz, pra baixo. Depois que botou, não tira o sorriso da boca. Até quando você chega tarde do trabalho em casa. Aí bota espirrar rapidinho, mas depois volta. Mas é bom, assim, o que você está fazendo, que a gente faz esse podcast primeiro para a gente iniciar, porque é para mostrar uma equipe que trabalha feliz e trabalha em sintonia, né? Porque isso influi diretamente no nosso trabalho. Imagina você trabalhar, cada dia está com um instrumentador, ou cada dia está trocando com uma secretária, fazendo alguma coisa, sempre fica faltando algo. Então, o nosso lar é como é que eu falo, um reloginho suíço, né? Tá tudo encaixadinho direitinho. Doutor, e tem tantas cirurgias plásticas, tem alguma específica que vocês gostam muito de entrar ou de fazer? Na verdade, como é que eu falo, o mercado que direciona muito para nós. O que eu mais faço na clínica realmente é a parte de mama. E a mama, por que a mama? Mas a mama é a cirurgia, como é que eu falo, mais abrangente da plástica. Você vai operar a paciente adolescente, que não tem seio, vai colocar um implante de silicone. Você vai operar a paciente que acabou de amamentar, com os seios caídos. Você vai operar a senhora mais velha, que está desconfortável. Vai operar aquela que tem a gigantomastia, que são mamas muito grandes. Então você tem uma gama muito grande disso daí. E o brasileiro dá muito valor para isso, né? A mama eu acho que está muito relacionada até à autoestima e à roupa, né? O colo e tudo. O pessoal fala que é uma bunda brasileira. Eu discordo um pouco. Mas, assim, o que eu gosto são de pacientes, não de cirurgias. Tem pacientes que dá prazer de você fazer, porque compreende o que você quer, a gente vai fazer e tudo dá certo. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, eu não posso garantir nenhum resultado, eu posso garantir empenho. Empenho não estou explicando, 100% de empenho. O resultado vai ser fruto do trabalho, mas às vezes existem complicações, sim, existem, muitas. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que eu falo, a relação médico-paciente da equipe tem que ser muito importante nisso. Você tem que valorizar, porque no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque ainda não acabou. Então, no final, a coisa acaba funcionando. Mas fora a mama, que se faz muito, o abdômen, faz muita lipoaspiração e muito face, né? Parte da face, pálpebras. São as cirurgias hoje, está tendo muita procura por cirurgias
como é que eu vou te dizer, cirurgias ambulatoriais que não necessitem de internação. Então isso teve um boom muito grande da vida corrida que tem. E eu falo, então muito bem ajustado eu tenho na minha clínica, né, um espaço, uma sala de pequena cirurgia muito bem montada, aqui sempre com a Isa e com a Nádia. Então dá pra gente fazer o quê? Dá pra fazer bariatroplastia superior, dá pra fazer o famoso lifting do temporal, que são furos que a gente faz aqui, faz os preenchimentos e outras cirurgias, né? Retirada de tumores e tudo. Então isso teve uma procura também que deixa, graças a Deus, a gente sempre preocupado, né? Curiosidade, tem alguma sazonalidade? Por exemplo, esse ano está sendo muito buscado lipo, mas há 10 anos atrás era muito buscado o implante de glúteo. Não. Como é que eu falo? Tem sazonalidade de épocas de cirurgia plástica, as épocas mais fortes, as épocas mais fracas. No primeiro semestre, por exemplo, março, abril e maio são meses que tem um pouco de queda, às vezes, nos movimentos, não fique parado. Junho, julho, um mês que vai bastante, agosto também, setembro dá uma caída e volta de novo, outubro, novembro, dezembro. Férias, sempre se aproveita. Férias e feriado, o pessoal aproveita bastante. Agora, o que você fala a respeito de cirurgias, a procura maior costuma ser dessas que eu lhe falei, realmente, por conta do movimento. Mas, como eu vou lhe dizer, face hoje, procuro mais pacientes para face? Sim, porque meus pacientes vão envelhecendo. Né? Então eu tenho, por exemplo, hoje eu devo ter mais procura de face do que eu tinha quando eu comecei a minha profissão, e mesmo dos médicos que começam no início, porque os pacientes vão envelhecendo, e aquilo que você falou de confiança. Minha mulher uma vez brincou comigo, que o paciente me ligou e estava com dor de dente, o dentista, ela falou, mas você não é dentista? Eu falei, não, mas é porque eu indico, eu conheço, eu sei quem é. Eu estou com dor de ouvido. Não, vai no fulano. Então que cria uma relação bacana, né? Isso é legal, é uma sintonia, né? Uma confiança. Uma confiança. Vice-versa, né? Engraçado você falar nesse ponto, doutor, porque era o próximo tópico que eu ia abordar. Então manda. Eu acho que um grande diferencial de vocês é a parte não só da cirurgia em si, mas o pós. A atenção que vocês dão para o paciente depois da cirurgia. Isso é formidável, Não, o pós-operatório é importantíssimo. É tão importante quanto o ato cirúrgico mesmo. Porque às vezes um pequeno problema pode ser resolvido, né? Logo no início, se liga pra gente ver, não vai evoluir para uma coisa maior. Mas a gente sempre tem que ter acompanhamento, até como eu falo, se não tá bem é porque ainda não acabou. Sempre tá bem, no final dá tudo bem. Então, tem pós-operatório que é mais longo mesmo. Mas a gente está aí para isso, faz parte do trabalho, né? Existe algum tempo, assim, pós a cirurgia, que vocês ficam mais assim, nossa, esse paciente precisa dar atenção nesses 3 primeiros dias, ou 7? Tem algum momento que vocês conseguem relaxar de verdade? Sim, não, a gente relaxa. A nossa rotina é muito tranquila, que eu falo entre aspas. As complicações, as coisas, são uma minoria. E quando se tem alguma, alguma intercorrência, muitas vezes que fala, você operou e a paciente nas primeiras 24 horas pode ter um hematoma, que isso é o mais comum, cirurgia de face ou de mama, que você tem que voltar para o centro cirúrgico, isso geralmente é inicial, nas primeiras 24 horas. E o restante a gente vai acompanhando. A Nádia pode falar, ela é ligação semanal, é diária, quer dizer, na primeira semana, depois vai acompanhando. A gente tem rotina. Né? E durante o primeiro mês, ela sempre vem toda semana, uma vez por semana, às vezes até mais, às vezes, né? Dependendo de cada caso do paciente. Mas o suporte da nossa atenção para os pacientes é bem legal. E quando tem necessidade de alguma outra coisa, um procedimento, uma outra coisa, a Isa está sempre lá disposta também. O telefone da Isa brinca, não desliga seu telefone não sai da terra não. O telefone pode tocar. Podia passar da terra. Mas ela localiza ela, a gente consegue. Acha na marra, É mesmo? Eles viajam, é discussões terrestres. Ela sumiu da gente. Sumiu! Mas eu sei, desliguei tudo, assim, não sabia desligar realmente. Porque a vida da gente é tão corrida, pega trânsito o tempo todo. Então tem hora que eu falo assim, vou desligar, desliga o celular, desliga o computador, desliga a televisão, desliga o Wi-Fi, desliga tudo e realmente desligo a mente. Isso é importante, porque é nesses momentos que a gente consegue depois trabalhar, né? Ter uma efetividade do seu trabalho. Mas não seja muito mais do que 15 minutos. Não, você que pensa muito, eu penso muito, né? Ainda mais na hora da cirurgia, a gente tá ali no embalo, pinça, é isso, aquilo ali. Eu geralmente bato o olho lá no material, eu já conto tudo, né?
Eu tenho que contar, não pode esquecer pinça, não pode botar material, eu sou muito enjoado com material, eu mesmo lavo, eu mesmo preparo, eu olho os dentinhos das pinças, eu pisco mesmo, com material mesmo, para já evitar problemas com o doutor. Eu corrijo tudo, eu faço as caixas, eu preparo tudo, eu levo, quando ele pede, ele está no hospital, eu saio do material, já levo para o hospital, faço a contagem, quando eu chego no outro hospital, eu já faço a contagem daquele material todinho, é tudo identificado, todas as pinças, fotografo, aí deixo lá. Nossa. Quando eu vou buscar, que termina a cirurgia, que deu tudo certo, eu conto aquele material todinho, lá de novo no hospital, recebo o ticket para liberação, com tudo que eu levei, e aí é que o material sai. Então, assim, a importância do material, a importância de estar esterilizado, e eu sabia que foi eu que preparei, que eu vou abrir uma pinça na hora de envolver sangue na pinça, igual muitas vezes eu já vi com material assim, que a gente vai para outro lugar e você vê, detecta coisa e chama a enfermeira, comunica, ó, tem material isso, tá assim, assim, sabe? Não, a gente vai dar um jeito, aí tira aquele material, ou então você pegou uma caixa ali de urgência, o doutor precisou, ou eu peguei a caixa errada, porque as caixas são embaladas no mesmo material, no mesmo paninho, tudo no descartável, e às vezes você pega, às vezes está identificada, às vezes é uma mama, mas às vezes está tireoide, aí você pegou enganado, você vai. Às vezes o material está suado, está molhado, a esterilização pode não ter sido completa. Então tudo isso eu passo para o doutor Wanda. Doutor Wanda, aconteceu isso. Às vezes eu evito até de estressar ele, que eu falo depois que a cirurgia. Ela já descarta o material e coloca. Então aí eu já falo com ele depois, a cirurgia correu tudo bem, não, doutor, sumiu uma pinça, sumiu esse negócio aqui, mas eu já falei com a moça, ela vai dar um jeito de achar. Tudo assim, então eu não passo nada, a gente está ali na hora da cirurgia, é cirurgia. Ali eu tenho que estar compenetrada com ele ali, porque eu sei ali que ali eu tenho que dar tranquilidade para ele trabalhar. Ele precisou, o material tem que estar ali. A minha responsabilidade realmente é o material. Eu tenho que estar com esse material na hora ali, eu não posso estar com nada perdido, porque se ele me perde uma pinça, a pinça não está ali, já é um estresse para ele, entendeu? Então a minha visão é essa, eu chego cedo, eu vejo se o material está pronto, eu vejo se está tudo correto. A sala, eu vou na sala, muitas vezes eu falo assim, porque eu tenho um vício de mesa, né? Porque eu junto a minha mesa e eu coloco tudo que eu preciso. Porque a pior coisa é você estar pedindo toda hora o circulante para sair e pegar alguma coisa que você não trouxe. E a responsabilidade é sua. Então eu monto a minha mesa, eu já sei a quantidade do fio que eu vou usar. Separa o meu pão. Eles não roubaram? Centro cirúrgico? Separa que é mais alto. É mesmo? Separo o banco dele, eu arrumo, Já eu deixa a testo sala todos preparada. os equipamentos, eu testo bisturi elétrico, eu testo até o Foco. oxígeno, tudo, foco, eu entro Ligo na sala e já aspirador. ligo o aspirador do carro de anestesia, então eu vejo tudo isso. Coisa que às vezes passa despercebido, que às vezes uma intubação o aspirador está desligado. Então geralmente eu falo no circulante, eu falo, ó, liga o aspirador, faz isso aqui. Então, assim, muitos veem, eu quero ficar na sua sala porque você me ensina. Entendeu? A gente acaba ensinando as pessoas. Porque eles estão, assim, na correria, você esquece realmente, né? Às vezes o ar-condicionado está funcionando, o foco do doutor, às vezes ele está, o foco, às vezes dá uma piscadinha, né? E é horrível mesmo. Porque fica, Parece uma árvore de Natal. o foco pisca, aí ele se irrita, aí então já olha, aí tá tudo. Não, mas eu irrito para falar para trocar Não, o foco. irrita, Eu não sou cirurgião de dar piti, não. É que eu falo assim, eu falo que tá ali como penetrado, dando ponto e aquele foco piscando, né? Então ele tem que ter concentração. Então isso tudo eu vejo antes de entrar na sala. E para que a cirurgia corra tudo certo, para que a gente saia dali, ou a equipe assim, a gente sai super tranquilo quando tá tudo certo. Você viu que seu material estava limpo, você vê que o paciente entrou, você vê que o doutor fez a parte dele, fez tudo e tá tranquilo, você só agradece. Isso é importante, cara. Só Você ganha tranquilidade. muito tempo cirúrgico. Que eu falo. O pessoal acha que cirurgia é algo assim simples, por mais simples que seja, que eu falo no dia a dia. Porque, lógico, com tantos anos de experiência, tem cirurgias que são mais complexas, mais simples, mas tudo dentro da nossa capacidade de fazer, nada que fuja. Mas você tem que chegar cedo, como ela chega, ela tem que chegar antes, tem que preparar. Eu tenho que chegar cedo no hospital, cirurgia às 7h30, eu tenho que chegar antes, que eu tenho que ir no quarto, conversar com o paciente, entrar no centro cirúrgico, pedir o paciente, ela tem que fazer todo esse ritual. Então eu falo, não é tão simples. Por exemplo, a Nádia monta toda uma agenda, ela me fala, ela faz a lista, tá faltando tal material, tem material de limpeza, tem material de procedimento, tem material de higiene, tem gases, tem tudo. Então é tudo. A gente tem que ter tudo muito bem montado, porque dá um trabalho. A gente não aprende isso em faculdade, né?
em faculdade de residência. Você aprende a ser médico, você aprende a operar. Agora, você não aprende a logística da coisa. Tudo hoje tem uma logística. E quando a logística foi esses anos todos, a gente não... E nem sendo cirúrgico, a gente termina tranquilo. Tem momentos de estresse de alguma coisa, mas eu falo, estresse é um negócio, mas não é estresse de xingar, de ficar bravo, jogar alguma coisa. Não, porque existe, tem. Cada cirurgião tem um perfil. Mas o nosso funciona, graças a Deus, onde a gente opera também é tudo muito bacana. E sempre pronto em saúde do paciente. Então tem que ter esses protocolos, essa organização, essa checagem. Organização e checagem. Realmente, para que dê tudo certo, tem que realmente. E a equipe nossa é muito boa. E o ambiente lá é muito bom, né? A Isa lá é muito respeitada, todo mundo lá é muito legal. A gente conseguiu montar um ambiente de trabalho muito bacana. A gente ainda vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal lá, a equipe de anestesista que foi para lá, os donos lá mesmo da clínica do hospital, desde o pessoal da recepção, você teve a oportunidade de conhecer lá. Acho que funciona tudo muito bem redondinho. Esse é um tópico interessante. O Dr. Wanderley já está colocando esses pontos, mas fica a minha dica. Terão outros podcasts onde o Dr. Wanderley vai receber, por exemplo, o anestesista Dr. Zuma, certo? Certo. Dr. Zuma. Zuma aí já tem muitos anos já. O pessoal do Hospital da Plástica. É outro amigo, né? Zuma é um amigo querido também. Então, se você gostou desse nosso primeiro podcast, coloque aqui embaixo nos comentários. Não deixe de colocar também sua pergunta, que a gente também pode responder nos próximos. E também coloque aqui alguma indicação de algum profissional que você também gostaria de ver aqui no podcast do Dr. Wanderley de Pádua. Queria agradecer a todo mundo pela presença. Um brinde a nossa equipe com água, que vale. Hoje É dia de trabalho. Daqui a pouco vamos trocar o líquido. Não, hoje é quinta. Hoje é quinta. Ele tá um dia adiantado. Ele me ligou antes, ele falou, amanhã você tá aqui? Eu falei, não, é quinta. É verdade, eu tô Diz que ele continua adiantado. Bom, obrigado, meu amigo. Foi excelente.